Quando vocês estão entrando, eu tô procurando um filtro para não assustar vocês nessa quarta-feira de cinzas aqui. Muito bem, gente. Deixa eu começar falando um pouco da história, da minha história, do ateliê. Vou falar do ateliê, não da minha história em si na confeitaria, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem. Eu comecei na confeitaria há 7 anos e de lá pra cá muita coisa mudou. Eu comecei porque eu queria mesmo mudar de vida, eu queria sair do mercado corporativo, já tinha orado a Deus pedindo uma saída porque eu estudei para o que eu estava fazendo. Eu estudei muito para o que eu estava fazendo, né? Eu cheguei onde eu queria, na verdade. E... gente, como tira esse filtrinho aqui? Vou deixar aqui, pra vocês olharem para mim direito. E chegou um momento que eu conheci, através do meu casamento, a confeitaria. Outro dia eu falo só sobre a minha história na confeitaria para vocês. E saí, 1 ano depois, 2 anos depois que eu descobri a confeitaria, eu saí. E... esse primeiro ano foi um ano muito complicado, porque eu ganhava relativamente bem, ganhava bem numa área executiva e eu tive que viver só de confeitaria. E vocês sabem que não é fácil viver de confeitaria, né? Quem já aqui trocou de área, trabalhava em empresa, área corporativa, só para viver de confeitaria? Só pra gente ter uma empatia aqui na live. Fala assim, eu... E aí... 1 ano depois de eu viver só de confeitaria, só 1 ano eu tive a oportunidade de dar uma aula. Eu tive a oportunidade, na verdade, eu não fui procurar, eu não queria, eu não tinha intenção de dar aula porque eu não me achava competente para dar aula. Uma vez que eu não tinha estudado para isso, né? Eu tinha estudado para trabalhar na área comercial. E aí eu estava fazendo um curso numa instituição, um curso depois que eu saí da empresa e tudo, nesse ano, eu estava fazendo um curso, e nesse curso não tinha o bem casado na grade. Era um curso de confeitaria, sim, mas não tinha o bem casado na grade. Só que nessa altura do campeonato eu já trabalhava há 3 anos só com bem casado, eu era especialista em bem casados. E aí a turma perguntou para o professor como é que fazia bem casado, para o chefe, né? E aí o chefe, ele respondeu o que me deu, assim, uma agonia na hora que ele falou: olha, bem casado é só você fazer um pão de ló, cortar redondo e rechear de doce de leite. E eu fiquei doida, porque não é isso. Bem casado tem uma massa específica que se assemelha ao pão de ló, mas não é bolo nem pão de ló, é bem casado. E eu fiquei pensando, eu desautorizo o chefe ou eu fico calada e respeito a autoridade dele e deixo ele ensinar isso? Se eu ficasse calada, aquelas pessoas que estavam naquela cozinha naquela hora, elas iam sair dali achando que bem casado era aquilo. E elas iam vender aquilo para os clientes dela. E muitos clientes que conhecem bem casados iam ficar decepcionados e não querer mais comprar com elas. Eu pensei muito rápido na hora. Eu falei, então criei coragem, levantei a mão e falei pro chefe que não era. Chefe, me desculpa, me perdoa, mas bem casado não é isso. Bem casado é bem casado. É uma massa específica, de origem portuguesa. Não é pão de ló, nem é bolo. Então, se o aluno fizer um pão de ló, se o confeiteiro fizer um pão de ló e quem conhecer bem casado vai ficar insatisfeito. Aí ele ficou meio contrariado e ficou meio insatisfeito, mas no final da aula, todos os alunos vieram a mim, as alunas que perguntaram e pediram para eu mandar a minha receita. Eu falei, chefe, eu tô falando porque eu trabalho com bem casado há 3 anos. Eu sei bastante de bem casado, eu sei. E aí as alunas vieram no final da aula e pediram a minha receita de bem casado, né? Lu era corretora de imóveis, corretora de seguros, olha, vários corretores, hein? Marcita trabalhava em telefonia. Tá. Aula de bem casado, muito em breve, Kátia. E aí, o que aconteceu? As alunas vieram no final da aula me pediram a receita e eu mandei para todo mundo por e-mail. Confeitaria Branks, era contador. Caramba, que mudança, hein? Bota seu nome pra gente falar base pessoal. Manda a receita do bem casado. É igual a turma lá da instituição que eu estudei. Operador de caixa, Mônica. E aí eu mandei receita, gente, por e-mail pra turma inteira. Mandei a receita, porque eu sou muito desapegada, sou mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou.
E eu mandei a receita, a não ser que eu não posso. E na semana seguinte veio a turma toda e, pra minha surpresa, falou assim: ah, Débora, recebi a receita, obrigada. Natan, trabalhava como contador. Recebi a receita, mas você daria uma aula para... Você dá aula de bem casado? Olha que surpresa, eu não tinha essa intenção de dar aula nenhuma, só que eu tinha o quê? Necessidades de dinheiro, não é mesmo, minha gente? Porque nós sabemos que quem vive de confeitaria, ainda mais quem está começando como eu estava começando, qualquer dinheirinho que entra, a gente está pegando na ventania, né? Você pergunta coisa que você não sabe fazer, você fala o quê? Faço encomenda assim. Você corre o quê? Faz um curso, vai pro YouTube, vai pra internet, se inscreve no ateliê, correndo para atender aquela demanda, porque a gente não quer perder. Beto Montenegro é militar e tem um projeto para abrir um ateliê. Olha isso, gente. A dona Renata Mota é assistente administrativa, era assistente administrativo e agora é só confeiteira. Gerente de Instituto de Beleza, Kátia. A Sônia de Brownie tem formação em administração, analista de departamento pessoal administrativo. Hoje ela vive só de confeitaria. Você vê quanta gente mudou de vida, né? Muito bem. O que eu respondi para essa turma que perguntou se eu dava aula? Eu respondi na hora. Respirei, pensei em frações de segundo, porque eu nunca havia dado uma aula, mas o bem casado eu me garantia. Eu falei, sim, tem uma turma para abrir. Era setembro. Eu falei, tô até com uma turma para abrir agora nesse mês de setembro. Só que na minha casa tem algum problema? Eu falei, não, vamos fechar. E era super barato, assim, porque eu não sabia nem dar preço, não sabia dar aula, não sabia dar nada. E aí, Caroline, que é minha assistente até hoje, 5 anos depois dessa primeira aula, era minha assistente de produção, porque quando eu fazia bolos e bem casados, ela me ajudava a produzir. Falei, Carol, vamos montar uma sala de aula na minha sala. E a gente fez essa sala de aula lá. Eu me preocupei muito com todos os detalhes e tudo, mas é muito engraçado olhar para trás como foi. A empresa trabalhava abriu falência. Imagina como é que ficou, né? Senhorita Vasconcelos, quem será a senhorita Vasconcelos? Imagina como eu fiquei. Agora tá tentando na confeitaria. Isso mesmo. Nunca é tarde pra gente recomeçar. E aí a gente deu a primeira aula. E, gente, juro pra vocês, que o que era pra ganhar um dinheirinho extra, eu me apaixonei. Me apaixonei mesmo. Eu achei maravilhoso passar o que a gente sabe, ver o olhinho brilhando quando aprende cada passinho daquilo que você está ensinando. E aí, essa mesma turma me pediu para eu dar uma aula de cupcake, e eu dei. E uma aula de bolo, eu dei tudo na minha casa. Eu não sabia como dar aula, o que ensinar, o que era importante. Eu fui de forma muito intuitiva. E sabe o que eu percebi? Eu sou uma pessoa de negócios e eu sou uma pessoa empreendedora nata, e existe isso. Você pode desenvolver o empreendedorismo e você pode também ser empreendedor, né? Eu sou empreendedora, independente do que eu esteja fazendo. Empreendedor não é só quem abre um negócio, empreendedor é quem gosta de empreendimentos, de novos projetos. Eu sou assim. E aí o que houve? Eu comecei a observar que as pessoas há 6 anos, 5 anos, tinham muita necessidade de aprender com quem já sabia. Porque as instituições grandes de ensino gastronômico, culinário, elas não ensinam o dia a dia de um confeiteiro. E eu, nessa altura, eu já era confeiteira há 3 anos, 2 anos e pouco, né? E aí eu comecei a parar de seguir no Facebook, que era mais Facebook que eu usava, confeiteiros, e comecei a seguir ateliês de confeitaria. Primeiro passo para vocês, gente, anotem aí: seguir ateliê de confeitaria, seguir pessoas que têm espaço físico de confeitaria. É sério, primeiro passo, seguir o ateliê de confeitaria. Eu tô dando uma aulinha, tá? Isso não é só uma live para bater papo, não. Se vocês puderem anotar, anotem. Seguir, acompanhar Facebook, Instagram, Snapchat, todas as redes sociais de quem tem um negócio de confeitaria, não é só de quem dá aula particular, porque aí a gente vai falar de outro ponto, que é como ser professor. Que eu também quero entrar nesse ponto um dia com vocês, porque eu não sou das que levantam a bandeira que qualquer um não pode ser professor. Tem muita confeitaria que fala, agora tem um professor em cada esquina, agora todo mundo é professor.
Gente, cada um sabe da sua vida, cada um sabe do seu trabalho, cada um assume os seus riscos. Eu acho que sim, que é uma grandíssima responsabilidade você ficar na frente de uma turma e dizer que você sabe algo, mas é a escolha pessoal de cada um. Só que muita gente não tem quem conduza. Eu não tive quem, né? Eu não tive quem. Por quê? Então, eu comecei a seguir os ateliês e ver, existia uma demanda reprimida. Existia gente querendo fazer aula, mas não tinha uma quantidade de ateliês que oferecia aquele tipo de aula que a pessoa queria. E eu comecei, segundo passo, primeiro passo, seguir. O segundo passo, eu comecei a avaliar o tipo de trabalho com que eu mais me identificava. Então eu comecei, dentro desses que eu seguia, eu me identificava com algumas histórias. E não só me identificava, como eu apreciava o tipo de condução daquele negócio ali, tá? Então, você vai avaliar com quem você se identifica, tá? Porque tem muitas veias, muitos caminhos. Procura com quem você se identifica, forma de trabalho, forma de lidar com o aluno, forma de divulgação, o tipo de aula que as pessoas dão naquele ateliê, tá? Tão feliz de estar assistindo, vendo pão de mel e bombons, mas não cresce, é tão difícil. É difícil, Ana, mas é difícil qualquer produto. Só que não é só vender, a gente tem uma série de ações que a gente tem que fazer para que a nossa venda cresça. Posso indicar vocês também depois, umas amigas minhas que trabalham para o confeiteiro vender. Trabalham para o confeiteiro aprender a vender, aprender a ter lucro. Depois eu falo sobre isso. Adriana Lopes, 965, Eide Duarte. Vai falando de onde vocês são, cidade, estado, para mandar um alô para vocês, tá? Muito bem. Então, primeiro passo, seguir todos os estabelecimentos, ateliês que vocês se identificam, que vocês gostam, que vocês se identificam, mesmo os que vocês não se identificam, porque dali você vai tirar lições valiosas também do que não fazer, do que você não quer no seu ateliê. Gravatá, Pernambuco, Samanta, Nana, qual a diferença entre ateliê e loja de bolos? Muita diferença. Quer dizer, conceito, né? Isso é conceito, Nana. Você pode abrir uma loja e botar o nome dessa loja de ateliê. Então, se você quiser abrir uma loja de bolo e botar o nome da loja de ateliê, vai ser um ateliê. Mas um ateliê, por essência, é onde você produz. Ou você produz os seus bolos, ou você dá aula para outras pessoas. E normalmente é um espaço mais reduzido, não é um centro culinário, tá? Rose, de Madureira, pertinho. Rosiane, pertinho da gente. Gabi, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Morrinhos, Goiás. Natal. Eu passei férias aí, Dani. Por que você não foi me ver? Natal. Recife, Manaus. Babi de Manaus. Josiane de Uberlândia. Dani Domínio de Paranaguá, Paraná. Verônica para Santa Inês, Maranhão. Porto Velho, Rondônia. Gente, que lindo! A gente acha que ninguém vai aparecer, né? Só os nossos amigos íntimos aqui do bairro, mas que coisa linda. Tô no início da confeitaria, às vezes é muito difícil, a maioria acha caro o bolo, fico triste. Sou de Mesquita, de Janeiro. Isso é normal, tá? Não é só com você. Então dá pra gente resolver. Fê Gabi, uma atriz, cantora maravilhosa do Rio de Janeiro, famosíssima, incrível, voz maravilhosa da vida, tá aqui também. Kátia de Duque de Caxias. Eli de Fortaleza, Ceará, tava aí no final do ano. Bangu, Doçuras, Betim, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Vitória. Tá começando a dar aula em casa. Esse é uma boa... Foi assim que eu comecei, né? Doces momentos. Na minha vida não existe curso. Na minha vida e não existe curso. O que tem a outra frase que eu não vi, Samanta? Não existe curso onde você mora? É isso que você disse? Vamos lá, vamos resolver isso aqui. Ponto 1, seguir, tá em pé a dica aqui me olhando. Seguir todos os ateliês da vida, os que você gosta e que você não gosta. Segundo ponto, anota aí. Você começa a se identificar na sua cidade. Não tem curso, Samanta, entendi. Mas tem curso online, tá? Curso online que é muito bom, mas tem que saber escolher. Começa a avaliar com qual você se identifica. Eu queria ser assim, eu queria que meu ateliê fosse assim.
eu queria seguir essa linha, eu queria ensinar assim os alunos, tá? Beleza. Aí você vai pro terceiro, que é procurar, se você conseguir, se você puder pagar, Lu Sampaio, de Honório Gugel, seja bem-vinda. Uma consultoria. E o que eu fiz, gente? Depois que eu vi que tinha uma demanda, depois que eu vi que tinha gente querendo assistir aula, que eu gostei de dar aula, o que eu fiz? Eu comecei a procurar essas pessoas. Mas não existia a confeitaria como existe hoje, não era glamourosa, apesar de ser só 6 anos, não era glamourosa assim. Aí eu comecei a mandar um textão no Facebook falando assim: olá, fulano, gostei muito do seu trabalho, eu acho lindo, eu acompanho, gosto muito da forma que você trabalha, queria saber se você me daria uma consultoria sobre como abrir um ateliê, sobre como dar aulas, né? Como é que eu faço para divulgar estoque, informações sobre fornecedores. E olha que legal, sabe quantas pessoas me responderam? Nenhuma. Eu conheço elas, já conheci pessoalmente várias depois que eu consolidei meu ateliê. Nenhuma me respondeu. Nem uma única pessoa. Nenhuma única pessoa. E isso me deixou muito desmotivada, não pro meu negócio, mas com o ser humano, porque eu estava oferecendo pagar. Eu não estava pedindo de graça. Eu falei assim: me fala se você me daria uma consultoria, quanto você cobraria por essa consultoria? Ninguém nem me respondeu não faço consultorias. Tá, gente? Isso eu não conto pra quase ninguém. Ninguém me respondeu. E o que eu tive que fazer? Eu tive que aprender intuitivamente. Coisa que vocês não precisam fazer hoje em dia. Eu tive que aprender intuitivamente. Eu imaginava assim, o que eu imaginava? O que eu gostaria de aprender num curso? Quanto tempo, mais ou menos, eu ia levar num curso prático? Não pode ser muito tempo, porque eu não tenho um centro culinário, não tinha muitos utensílios. As pessoas não têm muito tempo para dedicar, né? E aí eu comecei a estudar e fazer as minhas aulas por conta própria. E com o passar do tempo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer cursos em ateliês, porque eu não mostrava minha cara aqui não tinha nem stories na época, no Instagram nem no Facebook, eu só mostrava as aulas. E eu comecei a fazer curso não só para aprender, mas para também olhar a dinâmica do ateliê. Não era espionagem, eu brinco que era espionagem, mas não, eu fazia cursos porque eu pagava, eu queria fazer e eu queria olhar a dinâmica, como é que ela ensina, que utensílios ela tem. Poxa, seria legal se eu tivesse isso no meu ateliê. Ninguém queria me ajudar, eu pagava para fazer os cursos e olhar, no início, né? Depois eu fiz muitos cursos, todo mundo já me conhecendo. Mas eu fazia assim. E eu cheguei a uma conclusão maravilhosa, que eu estava fazendo tudo certo, de forma intuitiva. Só que não é todo mundo assim. O que acontece? Eu imaginei na minha cabecinha que um horário bom seria de 9 às 13, uma aula curta, e de 14 às 18. Eu falei assim, acho que isso é um horário de 4 horas, dá pra gente ensinar. Tanto que a minha primeira turma foi assim. Quando eu fui olhar, a maioria dos ateliês faziam assim. A dinâmica de aula era muito parecida, então eu vi que de fato aquilo era uma bênção de Deus, porque eu tinha orado muito para aquilo, ninguém queria me ajudar e eu estava fazendo quase tudo certinho, algumas coisas melhores, algumas coisas eu podia ajustar. Então, consultoria. Ponto 3, procurar uma consultoria. Hoje em dia tem gente que vai te dar consultoria, tá? Não é igual na minha época, 5 anos, não. Eu falo na minha época, parece que é muito tempo, mas 5 anos faz muita diferença dentro da confeitaria. Ponto 1, seguir todas as tipos e variedade de ateliês, o que você gosta, o que você não gosta, para você ver o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Segue todo mundo, para você estar sempre ligadinho nos movimentos. Ponto 2, você vai avaliar quem você se identifica para você começar naquela vertente. Que eu fazia até no layout do ateliê, que eu achava legal, aquele tipo de logo, eu ficava olhando, como é que eu vou fazer isso para fazer para mim também? Gente, isso não é cópia, é inspiração. Você vai se inspirar, a internet está aí para isso, tá? Pode se inspirar aqui também, se achar que vale a pena. Eu não ligo. Consultoria, procure alguém que possa te dizer, mais ou menos, tirar suas dúvidas. Porque às vezes você não quer nem que a pessoa te dê o caminho das pedras, você quer perguntar coisas que ninguém te responde. Como eu faço isso? Será que eu consigo tal coisa, né? Como é que é isso, né? Beleza. Você fez essa consultoria, é muito importante, antes disso tudo, eu vou te dar como passo 4, mas você saber do que você é especialista. Se você quer abrir um ateliê para dar aulas, tá? Do que você é especialista para dar aulas, isso. Eu era especialista em bem casado, então só dava aula de bem casado e cupcake, só.
Só bem casado cupcake, mais nada. Se você quer fazer, e aí eu tô falando tudo isso de dar aula, tá, gente? Mas eu vou entrar aqui e abrir ateliê para produção. Então, o que você é especialista? E aí você vai focar no que você é especialista. O que você acha que você consegue ensinar bem? Você faz testes, faz cursos e você começa a avaliar se você consegue ensinar, tá? Tem ali o seu doce, tem a sua consultoria, você vai começar a fazer um estudo de viabilidade. O que é estudo de viabilidade? Eu tenho espaço na minha casa, eu vou precisar comprar os utensílios. Eu não tenho espaço na minha casa, eu vou precisar comprar, alugar um espaço e comprar os utensílios. Então aí você vai 5, viabilidade, espaço, tá? E aí você vai encontrar o espaço conforme lá a sua necessidade, certo? Viabilidade, espaço. Entrou num ponto crítico. Se você for na sua casa, você pode criar um CNPJ do MEI, que se você faturar até 8 mil por mês, tá ok. Se você faturar mais de 8 mil, você precisa transformar ele numa microempresa. Uma microempresa oficial, se você quiser estar de acordo com a lei. Tá? Eu estou totalmente legalizada sempre. Então, tenho pessoas que escolhem não, eu sou. O que isso é? O bom disso é você botar a cabecinha no travesseiro, ninguém nunca vai dar uma batida na sua loja, no seu ateliê e te multar ou fechar. A parte negativa é que você paga muito imposto, então eu ganho bastante no meu ateliê, ele é muito rentável, mas eu poderia estar num outro patamar financeiro se eu não fosse legalizado, porque a gente investe muito dinheiro na legalização. Né? Falando disso, existem algumas alternativas para espaço. Sei que nem todo mundo consegue, mas uma coisa que eu fiz, que eu indico um modelo de negócio bem interessante, é você dividir o espaço físico com outra pessoa. Não estou falando de dividir a sua empresa, eu estou falando de dividir o espaço físico. Então você tem duas amigos, tem uma amiga que tem um outro empreendimento ou até mesmo de confeitaria. Você pode alugar uma sala junto com essa amiga, ou um espaço junto com esse amigo, com essa amiga, e você divide o custo fixo. Foi o que eu fiz aqui no meu ateliê. Eu vou mudar em breve, eu estou em momento de mudança, em transição, porque não cabe mais aqui, é pequeno pra gente, a gente cresceu muito, graças a Deus, então a gente está precisando de alguns detalhes só para mudar para um lugar 3 vezes maior que esse daqui, graças a Deus, graças a vocês. Só que hoje, até hoje, nesses 4 anos, eu dividi o meu espaço com uma amiga e eu dividi o custo fixo desse local. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei, eu não tinha nada. E aí eu tinha que pagar aluguel, água, luz, não tem condomínio aqui na sala que eu tenho ateliê, e eu dividia tudo isso com ela. E os dias da semana. Então, eu dava 3 dias, ela dava 3 dias de aula aqui. Só que ela é o que, ó? Vou mostrar pra vocês. Ela tem um ateliê de costura, olha lá. Essa parte a gente quase nunca mostra. Então nós dividimos tá vendo aqui? Custo fixo e os dias de trabalho. O que isso ajudou? Nas minhas contas que eu fiz, eu tinha que dar X aulas por mês, com X alunos, a X reais, para eu pagar pelo menos o custo fixo. O que me preocupava era eu pagar o custo fixo. A partir dali, eu ia gerar o meu lucro. Isso é bem basicão. Então, eu fiz um planinho. Falei, bom, eu vou botar 2 turnos na terça, 2 turnos na quinta. Então, já estão 4 aulas. Se eu botar 6 alunos em cada aula, a X reais, eu já paguei, em 2 aulas, eu paguei o custo fixo. E eu ficava focando nisso. Em contrapartida, quando você escolhe o seu local, se é em casa ou se é fora. Quando você escolhe o modelo de negócio, se é compartilhando o local com uma outra pessoa, você começa a pensar em utensílio. Eu comecei, eu não tinha quase nada. Eu tinha um forno, uma geladeira, uma pia, uma batedeira. E alguns utensílios meus que eu trabalhava com esse utensílio, eu trazia aqui. Toda vez que tinha aula, eu trazia para o ateliê tudo e voltava. Hoje eu tenho absolutamente tudo no meu ateliê, tudo. Eu vou fazer um tour para vocês daqui a pouquinho. Tudo que um centro culinário precisa, tudo. Tenho 8 fogões, tenho 2 fornos aqui atrás, ó. Esse aqui é industrial e esse aqui é doméstico de embutir.
para aula só, porque eu não produzo. Eu tenho bastante panela, bastante batedeira, tem 5 batedeiras, uma KitchenAid, tem liquidificador, fio e KitchenAid, eu tenho bastante rolos aqui, ó, tapetes de silicone, tudo tem em quantidade porque a gente dá aula para bastante alunos. Então isso foi com o tempo, mas é o meu modo de trabalhar. Tem gente que quer pegar um microcrédito e já comprar tudo. Eu não aconselho quem me pergunta, os meus alunos, a fazerem. É errado? Não é. Mas você vai ter muito mais dificuldade, gente, em pagar seu espaço, seu microcrédito, seu salário, tudo para você pagar tudo que você comprou. Então eu preferi ter paciência, trabalhar um pouquinho com os utensílios essenciais, bem elementares, para que com o tempo, conforme a roda fosse rodando, eu fosse comprando. Então o que aconteceu nesses 5 anos? Eu viajei todo ano, troquei de carro? Não, vou trocar agora. Fiz reforma em casa? Não, vou fazer reforma agora. Gravei minha videoaula que eu tanto queria, gravei ano passado. Foi um boom, ganhei bastante dinheiro, tô falando bem abertamente para vocês. Dentro da minha realidade, bastante dinheiro. E agora eu vou lançar de novo. Mas é com o tempo. Eu tive paciência. Se você fazer um estudo de negócio, de vida útil, os negócios morrem em 6 meses, um percentual em 6 meses, um percentual em 1 ano e um percentual até 2 anos de vida. Então, depois de 2 anos, você começa a ver realmente o lucro de uma forma perene. Só que você tem que ter paciência e organização. 2 coisas, gente. Eide tá aprendendo só de ouvir. Mas eles responderam, mas não falam onde. Tá? Desistiu da confeitaria por desânimo. Eu não sei nem o seu nome. Pequenino Anjinho. Tem gente que desiste, tá? Eu, nem 1 minuto, nem 1 segundo, nem meio segundo da minha vida eu desisti da confeitaria. Nunca, nunca. Tem muita confeiteira que fala assim, eu tenho momentos... Eu nunca desanimei, juro pra vocês. Nunca desanimei, nunca teve esse momento. Eu já não ganhei nada, eu já perdi dinheiro quando eu vendia doces. Eu só desanimei uma vez, não da confeitaria, mas porque aconteceu uma coisa muito errada com um pedido que eu fiz grande. Eu fiquei muito triste, mas aquilo ali não foi uma coisa de dias, de 3, 4 dias. Em todo esse tempo que eu trabalho, porque eu não gosto de decepcionar, ninguém gosta de decepcionar o cliente, né? Não foi culpa minha, mas aconteceu um problema e aí eu fiquei muito mal. Mas foi 3 dias. Eu nunca desanimei, gente, juro pra vocês. Não é demagogia, nunca. Eu sempre tive certeza, depois que eu mudei de vida, que eu troquei tudo pela confeitaria. Laine, quantos cursos você teve na sua primeira aula? Quantos alunos? Foram 5 alunos na minha casa. Foi de bem casado. Eu curto mesmo, gente, eu curto o trabalho mesmo, de verdade, tá? Trabalho com bolo há 8 anos, estou com um projeto de abrir um ateliê de bolos, porém não sei por onde começar. Você tem que saber primeiro se você quer um ateliê para vender bolos, um ateliê para vender por encomenda, uma loja para vender bolos como Valzira, ou se é para dar aula. Essas 3 coisas você tem que definir, ou se é os 3. E aí o teu espaço vai depender do que você definir, Nana. Sou Eliane de Santa Luzia, Minas Gerais. Muita dificuldade para criar um nome. E nome, assim, não é difícil não, tá? Nome é super tranquilo. Criatividade, mas eu sempre ajudo. Eu já batizei umas 20 empresas dos meus alunos. Sua história me inspira. Obrigada. Ateliê para produção, muito mais tranquilo. Aretusa, nossa aluna aqui. Abriu ateliê para produção, mais tranquilo, Elô. Muito mais tranquilo. Tudo elétrico. Compensa, ele não é caro não. Pra mim não é caro não, energia. Sai a mesma coisa. Beleza, desanimada. Não fica não, Regiane, desanimada. A última encomenda foi mês passado, a gente tem que se movimentar, gente. Movimento gera movimento. Se eu ficar parada porque não tem aluno, não vem aluno. O que eu vou fazer? Eu vou pra cozinha, faço teste, crio uma aula nova, posto, chamo a atenção de vocês, faço vídeo com creme caindo. Você quer aprender aquilo dali, você fica doido, quer comer aquilo. O cliente também é assim. Movimento gera movimento. E o desânimo gera desânimo. Se você ficar desanimada e não faz nada, quanto menos coisas você fizer, mais desanimada você vai ficar, tá? Lu Coelho, queridona.
Desistiu porque não pode deixar de trabalhar fora, pois teve muita dedicação, sem contar com as pessoas que não dão valor querem. Então, Zaira, eu também não podia. Eu tenho uma responsabilidade familiar muito grande. Apesar de eu não ter filhos, eu tenho uma família que depende muito de mim. Mas eu estava muito certa do que eu estava fazendo. E como eu te falei, até hoje eu não me arrependi um minuto. Na verdade, nem meio minuto eu me arrependi. Minha família nunca passou dificuldade, nem eu. A gente teve momentos de assim, menos tranquilidade com dinheiro, mas hoje 5 anos depois, 4 anos, 5 anos depois, meu ateliê, eu ganho 5 vezes mais proporcionalmente ao que eu ganhava numa área executiva, como planejamento, trabalhando com planejamento estratégico. Então, eu nunca imaginei que eu fosse faturar tanto com bolos assim, com confeitaria. Mas é só você não desistir. Eu não tinha esse objetivo. Eu tinha o objetivo de viver bem, ganhar o sustento, ponto final. Porque eu já ganhava bem, a minha história é outra. Mas você não para, você se movimenta. Conforme você se movimenta, as coisas vão acontecendo. E se você fizer pro bem, não é assim, eu sou santinha, eu faço tudo. Não é isso, gente. É trabalhar honestamente, ajudar no que você puder ajudar na medida do possível, ser sincero, ter a sua própria verdade, trabalhar mesmo, constantemente. As coisas não caem no seu colo. Não adianta, não cai no seu colo. A gente tem que batalhar. E uma coisa que eu aprendi é não ficar olhando para o lado. Toda vez que eu passei olhando assim para os outros Instagrams, das outras confeiteiras, ficar só olhando, seguindo, vendo stories, a gente tem que seguir para ver as boas práticas, mas ficar acompanhando o dia a dia, você desanima, porque tudo é muito lindo, todo mundo ganha muito dinheiro, todo mundo viaja o Brasil inteiro, todo mundo tem patrocínio de 50 marcas, e aí você vai ficando triste, vai entristecendo, você esquece de olhar para o seu trabalho. Tem horas que eu bloqueio um monte de stories, eu gosto de assistir minhas colegas, mas o ser humano, a carne, fala mais alto, e aí você começa a ficar focando no trabalho dos outros. Por que não eu? Porque não eu não. Vai trabalhar, vai movimentar o seu negócio. Quando eu começo a fazer assim, olhar pra frente, é o momento que eu mais cresço. Eu já tive provas disso. Gente, essa é uma das lives mais sinceras que eu já fiz na minha vida. Tô falando do coração. Não tô falando pra aparecer aqui não. Eu senti necessidade de tirar esse tempo pra falar com vocês. Porque eu percebi o tipo de pergunta e as dores que vocês estavam sentindo. E eu acho que não vai ser a primeira não. Não vai ser a última não, tá? Quer trabalhar para fazer minha produção, para separar o que é meu, o que é da empresa. É muito importante isso, Rê. Mas vamos dar um passo de cada vez para a gente não ficar muito ansioso. Vou comprar um low espaço, vou alugar uma sala. Tem capital já para isso? Tem como investir? Se não tem, vá pacientemente fazendo sua produçãozinha em casa, organizando a sua casa, para que depois você dê esse passo com tranquilidade. Não é quando tiver perfeito, é quando você já tiver alguma coisa para investir. E aí você não fica ansioso. Gente, show ansiedade. Eu sou uma pessoa que luto contra a ansiedade. Se tu for me dar ansiedade, eu nem faço. Eu vou fazendo na medida do possível, eu vou investindo sob demanda. Vai entrando, eu invisto. Vai entrando, eu invisto. Eu não tenho uma dívida com esse ateliê, gente. Sério. Não tenho uma dívida. Eu bato no peito e falo isso, grito aos 4 ventos, porque isso é verdade. E eu falo isso por quê? Pra você saber que dá pra abrir um negócio consistente, sem você ficar se enrolando em muitas dívidas, porque isso vai trazer ansiedade. E a ansiedade vai trazer o quê? Tristeza e desmotivação, tá? Isso, Van, isso mesmo. Enquanto vai produzindo em casa, o teu pai vai construindo teu ateliê. Não sei fazer bolo com forno elétrico. Então, Eide, eu também não sabia, não é não saber. Cada forno você tem que se adaptar. Esse forno aqui, ó, industrial, ele é muito difícil quando você está acostumado a lidar com fogão, mas aí você vai testando, você vai fazendo teste. Essa minha massa que é 50 minutos lá no meu forno, 160 graus. Aqui eu vou colocar 30 minutos, 140 graus. Aí testo. Aí deu certo, não. Agora o próximo bolo eu vou fazer 150 graus. Até você entender como cada forno funciona. Isso não é problema, tá, Eide? Não é problema. Tu quer dar aula, mas a sua família... Mônica, acho que você tem que vender doce. Uma coisa não inviabiliza a outra, não, tá? Quando é que você deixa de fazer uma coisa? Quando a outra paga tudo pra você. Por exemplo, eu fazia doces e eu dava aula. Eu cheguei num ponto que se eu continuasse fazendo doces e dando aula, eu ia voltar para a vida que eu tinha na empresa. Eu não ia ter vida. E aí eu avaliei o que eu gostava mais e o que me dava mais retorno. Como eu já estava dando aula, já tinha bastante aluno, eu estava gostando muito, eu gosto muito de ensinar, e o que estava me dando retorno era a aula, mais retorno. Então eu fiz uma escolha.
Para dar aula é preciso, não é preciso não formação em confeitaria, Lilian, mas é preciso que você seja perito. O que é ser perito? É dominar perfeitamente cada passo daquela técnica. É saber, é ter didática para ensinar aquilo dali, porque às vezes você é perito, tem que ser perito, tem que ter didática. Você é perito, mas não tem didática. Você não consegue passar adiante. Eu já vi gente assim, sabe fazer muito bem aquilo dali, mas não tem didática. Então você não consegue passar adiante o conhecimento que você tem. Como é que você testa isso? Faz pequenas aulas em casa, até de graça. Avalia, pede para alguém avaliar o que você pode melhorar. Isso é um bom exercício. Pede alguém assim que você pode confiar. Fica avaliando o que eu posso falar, o que eu falei, o que você acha que eu não ensinei bem. Isso é um bom teste para você avaliar se você tem didática, tá? Isso tem relação a patrocínio. Fico imaginando, será que é tão fácil? Gente, patrocínio. Deixa eu explicar para vocês o que é patrocínio. Fanpage Sugar Art me patrocina. É, na verdade, uma parceria. Eles só entregam os produtos e a gente usa o produto, ponto final. Não tem dinheiro, não tem nada, tá bom pra você? Então, assim, é legal por causa do relacionamento. Então, eu tenho poucos patrocinadores porque eu sou low profile. O que é low profile? Eu não gosto de ficar em feira, viajando o Brasil. Tem muitos convites, mas eu não gosto porque eu tenho que dar foco no meu negócio. Meu negócio é de verdade, meu negócio não é fake. O meu negócio não é de Instagram. Eu tenho que fazer eu tenho que fazer fechamento de mês, eu tenho que pagar as pessoas, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que fazer a grade, eu estudo para dar as outras aulas. Então não é fake não, eu não fico aqui fazendo linha que tô ganhando isso, aquilo, outro só porque eu tenho seguidor e não ganho dinheiro. Tem gente que não ganha dinheiro. Dá uma olhada na quantidade de alunos de algumas pessoas. Não dá, dinheiro é aluno dentro de casa, isso dá dinheiro. Encomenda, isso dá dinheiro. Patrocínio não dá dinheiro. Ele te dá notoriedade, porque você vincula o seu nome com aquela marca, tá? E muita gente tem porque pede, tá, gente? Entra em contato lá, fulano de tal, olha só, tem tantos seguidores, vou a tantas aulas, então não tenho muitos seguidores, mas vou a feiras. Você quer uma parceria? É assim que funciona, tá? Essa é a realidade, nua e crua. Também na confeitaria, mas tem pouco de medo. Gente, se tiver medo, não vai conseguir ir à frente, tá, Eri? Você tem que encarar se é isso que você quer. Não existe por amor, não existe cara e coragem. Você tem que também se preparar, mas também encarar. Vamos falar sobre como eu dou vários cursos. Aí eu abri meu ateliê e eu fui fazendo as aulinhas pagando o custo fixo. E eu comecei a estudar o que, gente? Eu não tenho uma placa do lado de fora do meu ateliê. Sabe, eu comecei a estudar marketing digital. Ponto 6, estudar marketing digital, tá? Marketing digital. Vocês estão anotando? Itacaré, Bahia, Queimados, Itajubá, Minas, Nova Iguaçu, Coelho Neto, Rio de Janeiro, Olinda, Pernambuco. Como eu amo. Tá? Anotaram? 6º passo, estudar marketing digital. Ué, professora, eu tenho que estudar confeitaria? Cara, se você quer esse negócio no formato do meu, por exemplo, você tem que estudar marketing digital. Basílio de Caxias do Sul, Gleice de Goiânia, Goiás, Inês é de Fortaleza, eu sei. A gente falou bastante, né, Inês, quando eu tava aí. Beleza, vamos lá. Então, vamos estudar marketing digital? Por quê? Porque com marketing digital eu aprendi a como divulgar na internet. Eu fui aprendendo a como me expressar, eu fui aprendendo ao que postar, como tirar fotos, porque meu público é da internet, gente. Meu público não é daqui local, que vai passando pela rua, entra no meu ateliê, não tem nem placa de ateliê, na verdade é uma sala comercial. Aqui, só para vocês terem uma ideia, já teve gente que veio pra cá, pro ateliê no Rio de Janeiro, do Maranhão, de Recife, de Minas, do Espírito Santo, de Manaus. 2 pessoas já vieram de Manaus, de fora do Brasil, Canadá, não, Alemanha, África do Sul, Catar, Emirados Árabes. E vem agora uma da Angola. Por quê? Porque a internet não tem fronteiras. Então, independente de ser no Rio de Janeiro, de ser uma salinha comercial aqui na zona norte do Rio, as pessoas veem pela internet. Por isso que você tem que divulgar, principalmente se você quer fazer o teu ateliê de
cursos pela internet. Agora, eu quero fazer um ateliê para produção, Débora. O que eu tenho a ver com isso? Tem a ver sim. Porque aí o teu público que você vai focar é o público do seu estado. É estado, sabe por quê? Tem gente que compra bolo em outra cidade, no mesmo estado, gente. Cidade que leva 1 ou 2 horas de distância, porque ela quer o seu bolo. Ela quer o seu produto. Eu já vendi produto, bem casado e bolo, para outra cidade aqui do Rio, levando tudo de carro. Pagou o preço, porque ela queria o meu bolo, o meu bem casado. Então é isso que você vai conseguir se você divulgar pela internet. Você vai conseguir uma abrangência do teu trabalho gigantesca. Mas não dá para em uma live ou uma professora te dar todas as dicas. Você precisa estudar. Gente, já foram dias e dias e noites estudando o que fazer. A gente posta uma coisa, não dá muita curtida, aí você fala, cara, o que eu fiz de errado? Botei hashtag errado, aí você posta uma parada legal, mas que dá 5.000 curtidas. Como é que eu vou entender isso? Estudando marketing digital. Estudando marketing digital. Nem estudando marketing digital você vai entender tudo, mas você vai entender. Então tem muito conteúdo gratuito de marketing digital. Então anota aí. Ponto 6, 6.1, estudar marketing digital, eu vou dar alguns nomes para vocês. Eles têm cursos pagos, caríssimos, mas tem muito material gratuito que vai te ajudar. Vamos lá anotar? 6.1, tudo sobre Instagram. Você vai seguir uma pessoa chamada Anatex. Anatex, T-E-X, Anatex. A Anatex, ela vai te dar conteúdo gratuito sobre você turbinar seu Instagram. Tem curso? Tem curso. Você precisa pagar? Não, você pode consumir o conteúdo gratuito dela, tá? Pessoa 2, para consumir conteúdo gratuito, ele tem umas sacadas de marketing, chama Érico Rocha. Érico Rocha. Então, 6.1, Anatex / Érico Rocha. E vou te indicar uma terceira pessoa, tem muitos, tá? Vou te indicar só 3 para não dar um nó na sua cabeça. Para você ver marketing digital que gera conteúdo gratuito, chama Camila Porto. A Camila Porto, ela vai falar de Facebook, tá? Vou te dar só esses 3. Quando você começar a seguir esses 3 e absorver as dicas que esses 3 dão, você vai começar a ter acesso a outros, porque o Google, o Google e as redes sociais, que é tudo a mesma coisa, interligada, ele observa o que você vai entrar. Então, beleza. Marketing digital, tá? Agora vamos entrar no que a gente precisa ter para um ateliê. Nana, você tem que comprar o que você conseguir, mas basicamente você tem que ter um forno, batedeira, liquidificador, uma bancada, é muito importante, tá? E geladeira. MEI é uma ótima opção. Na verdade, MEI é a opção quando a gente começa, tá, gente? Porque você tem que ser legalizado. O MEI, ele dá auxílio doença, ele dá auxílio maternidade. Você tem que ter algum respaldo e também aposentadoria, mas o ideal é passar, né, do MEI, passar pelo MEI e ser mais que MEI, ser microempresa e depois ser empresa. O alvará de funcionamento, ele tem ali a especificação do tipo de negócio que você trabalha. Aqui, ó. Tipo de negócio que você trabalha. Tem o seu CNPJ, mesmo sendo MEI, você tem que ter um alvará de funcionamento, tá? Isso dá respaldo legal pra você. Tá colado? Ah, eu colei. Depois eu mostro pra vocês ali, tá? Vigilância sanitária, pode por ter MEI. É assim, caseiro com carinho. Não é... Eles não têm muito braço para fazer isso, tá? Para fazer a vistoria, mas pode fazer. Se pode fazer, você pode perder seu negócio. Então, mantenha ele dentro dos padrões da vigilância sanitária. E aí ela vai cuidar de você ter um alvará. E aí você tem que ter todas as especificações. Um bom contador corre atrás de tudo isso para você. E ele vai te dizer o que você tem que mudar ou ajustar. E você vai ter o alvará. Se você faturar 8.000 por mês. Depois de 8.000, você vai abrir uma empresa. Aí o negócio pega fogo, porque aí você tem que pagar 3 impostos por mês. A guia de previdência, conforme o seu faturamento, normalmente é 6% do que você fatura. O DARF, que é um imposto de renda em cima do seu salário pro labore. E o DAS, que é 6%. Não. O GPS é um imposto em cima do que você ganha também. E o DAS, que é o imposto do Simples, é 6% em cima do total do faturamento. Imagina quanto, se você fatura muito, imagina quanto você tem que pagar. Você tem que pagar uma vez por ano uma taxa da Anvisa. Você tem que comprar um certificado digital, que é tipo R$200 por ano.
Gente, é muita coisa. Vale a pena você consultar um contador que ele vai te dar uma lista do que fazer. Agora, o primeiro passo é consultar um contador. Quando você é MEI, você não precisa pagar um contador mensalmente, tá? Não precisa. Você contata o contador, ele faz ali. Precisa de consultoria de nutricionista? Não necessariamente. Para o local, se você for produzir produto, você tem que ter nutricionista sim, tá? Uma consultoria, na verdade. Se você não for produzir, você não precisa ter nutricionista. Você precisa ter um contador de cara, porque esse contador ele vai te dar todas as indicações. Você não precisa ter um contador fixo, pagar mensalmente se você for MEI. Agora, se você for empresa, você precisa pagar um salário. Eu pago um salário todo mês para minha contadora e no final do ano eu pago o 13º, gente. É pesadíssimo. Então, a tua produção tem que valer muito a pena para você pagar mensalmente o teu contador, tá? Todo mês tem que pagar. É pesado. Isso foi uma coisa que eu mais senti. Eu falei, caramba, vou ter que pagar todo mês. Tem que pagar todo mês por lei. Você não pode ter uma empresa se você não tiver um contador. É empresa. MEI você pode ter. Empresa você não pode ter. E eu já sou uma empresa, então eu tenho que pagar todo mês uma contadora e no final do ano tem que pagar o 13º, que eu fico assim, meu Deus, nem eu tenho 13º. Tem sim que a gente tem que fazer a reserva, mas eu fico assim, eu não sou não mesquinha, mas com o contador eu fiquei, só vai lá, emite os boletins toda vez por mês, mas tem que pagar por lei, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é o alvará que eu tenho. É bem parecido com o que eu tinha quando era MEI. E o que eu tenho agora como empresa é igual, só muda a categoria, tá? Pra vocês terem mais ou menos uma noção. Vou levantar aqui e vou virar pra vocês. Ele tá bem pertinho aqui da parede. Esse é meu alvará de licença. Aí, olha, tem o meu CNPJ. Opa, vamos lá. Tem aqui o nome da minha empresa, Débora de S. Alves Confeitaria ME. Tem meu endereço e tem aqui o que é que eu faço. Qual é a minha... vamos lá. Qual é essa atividade? Produto de padaria e confeitaria, curso de arte culinária, tá? E tá aqui, bonitinho. Aí aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu sou obrigada a ter esses adesivos do Procon, por lei, todo negócio tem que ter isso daqui, tá? E eu tenho um licenciamento da Anvisa, licenciamento sanitário, produto de padaria e confeitaria. Isso aqui é o meu licenciamento da Anvisa. Tudo isso me custa bastante, mas pelo menos eu sou super tranquila quanto ao meu negócio. Eu tenho também que ter, sou obrigada a ter no meu ateliê o Código de Defesa do Consumidor. Eu botei essa capinha rosa aqui, mas você compra até alguém molhou alguma coisa aqui, você compra em papelaria, você tem que ter aqui. E você tem que ter também, por lei, o livro do Procon. O livro do Procon é um livro que qualquer pessoa pode fazer reclamação nele, escrever. Eu tenho que ter aqui. Se o aluno falar assim, eu quero o livro para assinar, tem que ter, obrigado. Na verdade, todo estabelecimento tem que ter, comercial, qualquer tipo de estabelecimento tem que ter o livro de reclamação do Procon, tá? Então são coisas que a gente não sabe. Eu descobri com o tempo, conforme eu fui... Deixa eu botar um filtro aqui para me embelezar, porque tá punk. Conforme eu fui trabalhando, a contadora foi me dando essa instrução, tá, gente? Então não é assim, abri um ateliê, sou uma empresa já, sonego, recebo, outra coisa, por lei é obrigatório, mas a maioria não faz. Eu emito nota fiscal para cada um dos alunos que entram nesse ateliê. Então existe a nota fiscal, né? Então essa parte eu também cumpro direitinho. Tudo isso me faz ganhar menos, mas me faz ter um negócio mais consistente, mais tranquilo e não tenho problemas de alguém fazer depois uma vistoria, uma avaliação do meu negócio, tá? Então é importantíssimo você consultar um contador. Eu acho que a gente falou bastante coisa, né? O grande lance aqui, eu acho que o principal aqui de dica que eu dei sobre abrir um ateliê é como eu fiz a questão do espaço, sobre a sociedade, uma possibilidade de você abrir uma sociedade de espaço com alguém e dividir o custo fixo.
Inicialmente, mesmo que você faça como eu depois que vou sair daqui para um ateliê para ficar sozinha, mas inicialmente é bom que te tira um pouco de ansiedade de você ter que pagar mensalmente aquele valor. Se for em casa, vá comprando os utensílios aos poucos, não faça muita dívida. Dívida traz ansiedade traz tristeza, a gente fica desmotivado. Tenha paciência, a gente quer ter a batedeira wow, os Brubbles, Scrubbles, mas no momento a gente não pode ter, vamos ter uma batedeira mais tranquila, mais fácil da gente trabalhar, ou melhor, mais fácil da gente comprar, que dê para trabalhar também, né? Então, não vamos ter menos um custo. Não vamos se envolver com muita dívida não, gente. Vamos ter paciência. No momento que você estuda marketing digital, você começa a impulsionar bem o seu negócio e ele vai começar a ser rentável. É um trabalho incansável, tá, gente? Não é fácil. É um trabalho incansável. Mas dá pra fazer. Se eu conseguir, você consegue. Eu não tinha nenhuma experiência com confeitaria quando eu comecei. Eu não tinha nenhuma experiência com empresa, negócio. Eu sempre trabalhei em empresa quando eu comecei. Eu não tinha experiência com marketing digital. Sou formada em comunicação social, relações públicas. Mas eu nunca trabalhei na área. Eu usava o que eu já tinha me formado, mas eu estudo marketing digital. Não sou a maior entendedora de marketing digital, mas o que eu entendo eu consigo aplicar para o meu negócio, consigo fazer esse negócio rentável. Sempre fecho azul o meu negócio todo mês. Sempre tem prolabore, lucro distribuído da empresa para mim. Sempre pago todas as minhas contas, sempre pago todas as contas do ateliê. É isso que eu quero para a vida. Eu não quero ficar rica, eu quero viver bem de uma coisa que eu gosto de fazer e ter vida. Vida. O que é ter vida, gente? Eu dou 2 aulas por semana no máximo, eu trabalho de casa, eu trabalho muito, mas eu trabalho de casa, consigo fazer como eu fiz esse mês, ter aula física mesmo só em 19 de março, porque eu vou cuidar de vocês, dos seguidores, de cuidar da minha videoaula e cuidar do meu novo ateliê que eu estou atrás pra eu conseguir fechar. Então eu consigo ter essa flexibilidade. Por quê? Porque eu investi no meu negócio, mas eu trabalho incansavelmente. Não dá para desanimar. A gente não vai conseguir de cara. A gente vai, a gente não vai ser bem sucedido em todas as investidas que a gente fizer. Mas se você desanimar da primeira, da segunda, da terceira investida que você fizer, como você vai levar adiante esse negócio? Lembra da estatística de empresas. As empresas abertas no Brasil, elas têm uma vida útil de 6 a 2 anos, morrem. Por quê? Porque primeiro não tem um bom planejamento e segundo as pessoas não têm paciência. Qual é o bom planejamento? Nesse caso que eu aplico um ponto ao bom planejamento, faz um investimento gigantesco. Pega o empréstimo, faz microcrédito, investe a sua vida, vende seu carro, só que não é assim necessariamente. Tem gente que faz isso e se dá bem, mas calma, vai aos poucos, tenha paciência. Se você não tem um nivelador, usa faca. Se você não tem a KitchenAid, usa Arno. Né? Se você não tem o melhor rolo, aquele rolo pesado de cerâmica, você usa o rolo de R$30. Dá pra fazer, eu trabalhei assim durante um tempo. E aí, só que você não tem que parar de investir. Eu sou uma pessoa que eu invisto todo mês. Não tem um mês que eu não compre nada para ateliê. Não existe isso na minha vida. Eu pegar o dinheiro e gastar tudo. Não existe, nunca existiu. Como eu falei no início da outra live, eu não tenho carro zero. Tenho um bom carro, que eu já tinha antes. Agora eu tô fazendo reforma na minha casa, agora eu tô comprando um carro novo, agora eu tô trocando de ateliê para viver sozinha. Agora, gente. A gente quer que aconteça antes? Quer. Vai acontecer no mesmo tempo com vocês? Não, pode acontecer em 1 ano, em 2 anos vocês já estarem bombando de tal forma que vocês vão conseguir, mas não faz dívida prévia. Esse é o conselho que eu posso dar, é pessoal, não é uma consultoria de economia que eu tô dando, é consultoria de quem tem experiência em negócio, mas que tem experiência em vida pessoal. O fato de eu fazer esse tipo de investimento sob demanda me tira ansiedade. E aí aos pouquinhos eu vou conquistando as coisas com consistência. Não conquisto, dou um boom e depois eu caio, morro. Minha empresa não vai morrer. Não vai morrer, porque eu trabalho muito por ela, né? E como eu falei, nunca me arrependi. Nem meio segundo de ter saído do mundo corporativo. Já passei dificuldade, já tive decepção, já tive problemas, ninguém queria me ajudar. Hoje as pessoas querem ser meus amigos na confeitaria, querem receber consultoria do meu ateliê. Aquelas pessoas que eu pedi consultoria há muito tempo atrás. É impressionante, né? Muitas pessoas daquelas que não quiseram me ajudar, que não responderam minha mensagem do Facebook. Quem viu a live anterior vai ver que eu tenho uma história, estou contando a história de como eu comecei. Como foi difícil. Mas não tô me lamentando não tô falando, eu sou sofrida. Não, gente.
Eu não, simplesmente não me acomodei, eu me movimentei. Se movimente, movimento gera movimento. Isso é fato, é fato. Movimento gera movimento, tá? Da compensação forno elétrico a gás. Eu prefiro a gás para os meus bolos. Mas em sala comercial você não pode ter forno a gás, tá? Só pode ter forno elétrico. A não ser que seja um prédio de gastronomia. Naked variações, como se destacar em cidade pequena. Você tem que trabalhar primeiro o seu nome, Bolos Maria Fernanda, trabalhar bastante o seu nome. No início é importante você moderar o teu preço, até para que você conquiste o teu cliente. Moderar, não é ter prejuízo, tá? E com o tempo você vai, na verdade, você tem que superar as expectativas do teu cliente para você começar a ser valorizado. Superar, não é vender um bolo e entregar um bolo. É tipo assim, vender um bolo, entrega um potinho de vidro com o recheio que sobrou do bolo, com um lacinho, com um bilhetinho. Eu dou tantas dicas assim para meus alunos, porque assim, a gente é muito acomodado, gente, no que a gente faz. O cliente comprou um bolo, sempre sobra recheio, faz um potinho de vidro, faz um lacinho, bota assim um bilhetinho, olha, acho que você vai gostar de comer o seu recheio sozinho, o seu bolo, porque você está dando um algo a mais para o teu cliente. Quando você começa a dar um algo a mais para o cliente, com o tempo ele vai aceitar pagar o teu preço e você vai fazer o teu nome na tua empresa, seja onde, na sua cidade, seja onde for. Tá bom, Débora, quantos produtos você me orienta a ter? Estou um pouco em dúvida com isso. Se você tiver um portfólio gigantesco, até mesmo você vai se confundir. Tenha um portfólio razoável, equilibrado, que não gere tanta dúvida para o seu cliente, né? No início a gente fica pegando papel e ventania. Faz bolo, faz docinho, faz decoração, faz cupcake, faz tudo. Porque a gente precisa ganhar dinheiro, mas com o tempo você vai avaliando o que mais você identifica e o que mais dá retorno para o seu negócio. Então é isso, gente. Eu acho que deu pra gente bater um papo. Não é um curso, tá? Não é um treinamento. É um momento da gente abrir a mente, né? Eu queria falar com vocês para dar algumas dicas práticas para que vocês abrissem a mente um pouco para essa coisa do negócio, né? Cuidado com o investimento, tá? E vou colocar o 7º passo contate um contador para ter informações sobre o MEI, em primeiro lugar, e sobre empresa, se você quiser mudar você tiver que mudar de categoria. Não, assim, se eu puder sugerir, não abra já uma empresa de cara. Se você for abrir um ateliê para produção de bolos, agora ou cursos, abra só quando de fato você mudar de categoria. Você começar a faturar mais de 8 mil por mês, é melhor. Que aí você dá um passo de cada vez, não tem que começar a pagar imposto, pagar salário de contador, sem nem mesmo estar faturando, tá bom? E é isso. Então, qualquer coisa estamos aí, mandem as dúvidas se vocês quiserem, na medida do possível eu vou responder. Um beijo para quem esteve aqui presente, espero ter ajudado vocês, tá bom? E se tiver alguma dúvida que eu não vi aqui, eu respondo depois. Provavelmente vai ter live de novo na sexta-feira, mas aí é sobre bolo, sobre produto, ensinando vocês a fazerem uma modelagem. Um beijo, fiquem com Deus.